ninguém, né? Eu já posso iniciar, certo, Clemilton? Colocou no chat aqui para me iniciar. Oi, Renan, tudo bom? Sim, tudo ótimo. Tô só aguardando. Maravilha. Maravilha. É só você mesmo? Tem mais tutores, mas aí eu não sei se já vão entrar. Ah, Eu sou tutor de certo. Amapá do Maranhão, não sei se os outros. Ah, maravilha. Tudo bem. Então, como for orientado, para eu começar por volta de 7h05, mais ou menos. Então, a gente vai iniciando, e aí quem for entrando, né? A gente pode tirando as dúvidas, a gente pode conversar um pouquinho. Então, seja bem-vindo, tá, Clemilton? Será um prazer Obrigado. compartilhar esse momento aqui com você. Pois pronto. Clemilton, você está tendo acesso aqui aos slides, por gentileza? Ele está em tela Sim, sim, cheia no Renan, tô, slide? tô olhando. Está em tela cheia, né? Não tá em tela cheia, mas Tá não? dá para ver. Não tá em tela cheia ainda. Tudo bem. Não tá no modo de Só apresentação. ver aqui. E agora está em tela cheia, por gentileza? Sim, sim, agora tá. Pronto, perfeito. Então, boa noite mais uma vez. É um prazer estar aqui com essa disciplina tão especial, que é a disciplina Libras no contexto da comunicação 2. E certeza que vai ser de grande valia, né, para o nosso conhecimento, para a gente dar continuidade no aprendizado da língua. Então, o aprendizado da língua, como já, né, está tendo uma continuidade, não é só o alfabeto manual, como a gente já conhece, né? Não é só essas comunicações um pouco que tanto mais iniciais, né? Mais básicas, mais basilares, mas a tendência é que a gente possa ampliar o nosso vocabulário, né? Para que a gente possa começar a dialogar, começar a construir frases, e que é justamente a proposta dessa disciplina de Libras no contexto da comunicação 2. É ampliar o nosso vocabulário para que nós possamos já começar a sinalizar frases, a começar a dialogar. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Pois bem, quem sou eu, né? Então, eu sou o Renan, eu sou licenciado em Letras Libras pela Universidade Federal do Maranhão. Também sou especialista em Libras, especialista em tradução e interpretação no par linguístico Libras-Português. Também tenho uma especialização em formação didático-pedagógica para curso na modalidade de distância e também em educação especial e inclusiva. E atualmente eu sou mestrando, né, em letras pela Universidade Federal do Maranhão, com o prazo de conclusão aí daqui a alguns meses. Pois maravilha. Então, dito isso, dita essa apresentação um pouco mais breve, acredito que essa disciplina vai ser de grande importância, né, de grande valia para o nosso aprendizado, porque o objetivo que nós temos nessa disciplina é justamente ampliar nosso vocabulário para que nosso conhecimento possa se expandir um pouco mais. Então, o período da disciplina é de 20 dias, né? Então, iniciou hoje até o dia 27, né, deste nosso mês aqui de outubro, com carga horária de 30 horas apenas. Então, são disciplinas, né, que está tendo uma continuidade. Então, o objetivo que nós pretendemos alcançar aqui no final dessa trajetória, no final dessa disciplina aqui, é nós compreendermos o uso prático do vocabulário relacionado a meios de transporte, cores, vestuários e profissões por meio de diálogos básicos, facilitando a comunicação básica em Libras do dia a dia. Então, nós já viemos de disciplinas que nós entendemos um pouco mais da parte teórica, um pouco mais do contexto histórico, mas aqui o objetivo é ampliar o nosso vocabulário,
né? Mas são vocabulários específicos. Nesse caso, é meios de transportes, né? Os mais variados meios de transportes que nós temos, né? As cores, né? As cores, vestuários e as profissões. Então, obviamente, às vezes o aluno ele não aprende todas as profissões, né? Às vezes o aluno ele só aprende a dele, a de um familiar, a de uma pessoa mais próxima, às vezes não aprende todas as profissões, né? E isso é normal, às vezes isso acontece, né? A gente pode, isso é normal acontecer, tá bom? Então, ele pode aprender a dele, pode aprender, né, de algum colega, então, porque são muitos sinais, né? Então, ele pode só, às vezes, só aprender mesmo o que ele vai utilizar, tá bom? Então, essa é a nossa objetivo aqui. Nós entendemos um pouco mais desse vocabulário e colocarmos em prática esses vocabulários, obviamente que não vai ser só esse, né? Então, por exemplo, como que eu vou sinalizar uma frase só com o vocabulário de transportes, meios de transportes, cores, vestuários e profissões, né? Então, eu preciso de um verbo, eu preciso de um pronome, né? Eu preciso de um sujeito. Então, isso que nós vimos nas disciplinas anteriores, né? Uma saudação inicial. Então, é o que a gente vai praticar também, retomar o que a gente já viu e também adicionar esse vocabulário aqui ao nosso conhecimento, né? Na língua de sinais. Pois maravilha. Então, onde você obterá as informações sobre a disciplina? Então, é na prestação da disciplina, né? No plano da disciplina e no roteiro de estudos. E essa disciplina, né, está dividida em 2 unidades. Então, para facilitar um pouco mais nossa compreensão, nós dividimos apenas em 2 unidades. E a importância dessa disciplina? A importância da disciplina são inúmeras, né? Primeiro, que a disciplina de língua brasileira de sinais, ela nos ajuda a ter acesso à informação. Então, como que uma pessoa surda, por exemplo, ela vai ter as informações sobre política, sobre as notícias do dia a dia, sobre conteúdos escolares, é por meio da língua de sinais. Nós bem sabemos que nem todos os surdos conseguem fazer leitura labial, né? Nós bem sabemos disso. Mas e para aquelas pessoas surdas que só utilizam a língua de sinais e só compreendem as informações por meio da língua de sinais? Então, a língua de sinais ela é um meio para informar. Também é para educar. Então, a educação de surdos ela perpassa por este processo, né? Fazer com que os conteúdos escolares, os conteúdos acadêmicos, da grade curricular, enfim, possa ser transmitido isso através da língua de sinais, né? Conforme a língua desse sujeito, adaptado para esse sujeito. É também um instrumento de acessibilidade. Então, acessibilidade na informação, no dia a dia, nas conversas do dia a dia. Então, são instrumentos de acessibilidade, de inclusão social. Então, nós dizemos muito que, às vezes, nas nossas escolas, na nossa universidade, é uma universidade inclusiva, é uma escola inclusiva, são espaços inclusivos. Mas, às vezes, nós vemos por aí que onde o espaço diz que é inclusiva, a universidade diz que é inclusiva, ou a escola diz que é inclusiva, mas às vezes não tem um intérprete livre, né, para fazer a intermediação desse conhecimento, para fazer a intermediação desse conteúdo, de uma conversa, não tem. Então, a inclusão é diferente da integração. Então, o que é a integração? A integração é só nós dizermos que um ambiente e um espaço é inclusivo, mas na verdade não é. Então, como por exemplo, como que nós dizemos que os nossos espaços são inclusivos e nós recebemos um aluno cadeirante, por exemplo, e nós não temos uma rampa, né? Ou às vezes a rampa é altíssima, é um ângulo errado, que a pessoa cadeirante não consegue se locomover sozinha, precisa sempre depender de outra pessoa, não tem uma rampa, né? Não tem um corrimão, não tem um banheiro acessível. Isso também acontece com as pessoas surdas, né? Então, só é uma inclusão de fato nos espaços se nós tivermos pessoas que se comunicam em língua de sinais. Nós tivermos espaços acessíveis a isso. Nós, às vezes, por exemplo, um surdo vai no banco.
Quando uma pessoa surda vai no banco, ele quer resolver alguma coisa, será que tem um intérprete de Libras lá 100% à disposição dele em qualquer momento que ele chegar? Não tem. Na verdade, não tem nem avisando com antecedência que aquele surdo vai estar naquela agência bancária, né? Infelizmente. Então, nossa sociedade ainda precisa caminhar, né? Está caminhando, obviamente, mas ainda em passos lentos, mas nossa sociedade precisa caminhar para que nós possamos ser, de fato, uma sociedade inclusiva e termos espaços acessíveis, né, a todas as pessoas, sejam elas pessoas surdas, sejam elas pessoas cadeirantes, sejam elas aos cegos, né, com os pisos táteis. Então, que nós possamos, né, caminhar para essa sociedade mais inclusiva, né? Então, essa disciplina ela faz parte de tudo isso. Essa disciplina ela faz parte para que os sujeitos surdos possam ter informação, possam ter espaço ou pessoas mais acessíveis, mais inclusivas, e para que esse sujeito surdo ele possa ter uma educação melhor também, né? Então, isso nos humaniza mais, né? Isso nos humaniza mais. Pois bem, continuando, a nossa ementa é bem básica. A nossa ementa são 4 vocabulários. Nesse caso, é vocabulário de meio de transportes, cores e vestuários, profissões. E também nós temos a unidade 2, nós já colocamos na unidade 2, os diálogos básicos. Então, nesta parte da unidade 1, que são os vocabulários, nós selecionamos os meios de transporte, as cores, os vestuários, as profissões mais utilizadas. Então, os meios de transporte, nós colocamos tudo que nós podemos, né, nós possamos imaginar: bicicleta, carro, van, né, barco, uma canoa, um navio. Então, nós colocamos tudo isso. Nas cores também, nos vestuários, nas profissões. Nas profissões, são muitas profissões, então, certamente você, né, vai aprender aí o que mais interessa. E nós colocamos nos diálogos básicos um exemplo de um modelo de diálogo, né, que eu gravei junto com o meu irmão, né, que também é um professor de Libras. E também nós colocamos uma entrevista bem legal, que nós conversamos, né, sobre se a Libras é universal, se todo surdo é mudo, o porquê que a Libras é uma língua e não uma linguagem. Então, nós desmistificamos alguns estereótipos, né, que nós temos sobre as pessoas surdas, sobre a língua de sinais. E também nós tivemos um bate-papo bem interessante que certamente vai enriquecer o seu aprendizado. Pois bem, então, se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade, tá bom? A gente está aqui para bater esse papo mesmo. Pois bem, então, na unidade 1, explorando o mundo, vocabulário em Libras. Então, nós exploramos, como já mencionado, 4 tópicos. E aqui nós exploramos os meios de transporte, as cores, os vestuários e as profissões. E os objetivos da unidade 1, quais são eles, né? É justamente aprender os sinais correspondentes a diferentes meios de transporte: carro, ônibus, bicicleta, van, andar a pé, moto. Nós colocamos muitos meios de transporte, a gente colocou Uber Moto, mototáxi, nós colocamos tudo isso. Conhecer os sinais das cores em diferentes contextos e também os sinais das profissões em diferentes contextos. Então, logo quando a gente exige a prática, né, que é a atividade avaliativa, nós vamos exigir que esses sinais sejam contextualizados, né? Então, nós já temos aqui um vocabulário que nós ensinamos, mas nas disciplinas anteriores vocês já, né, já aprenderam um pouco mais sobre o alfabeto, sobre as saudações, os números. Então, é totalmente viável utilizar também, né, nas atividades avaliativas. E vocês, tutores, né, poderão também fazer esses links, né, com os conteúdos das unidades também e das disciplinas anteriores. E aí, você já se perguntou como a Libras representa os meios de transporte, as cores, roupas, profissões de forma visual e espacial? Então, se você, Clemilton e os demais tutores que estão aqui ou terão acesso a isso aqui, como que vocês, por exemplo, vocês podem pensar, como que eu, não sabendo o sinal de carro, eu sinalizaria para outra pessoa entender que é um carro? Né? Como que você Ah, faria?
Botava as duas mãos, como se estivesse segurando o volante ali do carro e fazia aquele movimento. Aí eu acredito que ele iria entender. Muito bom, perfeitamente, perfeitamente. É isso mesmo, e é isso mesmo. Então, na Libras, nós temos dois tipos de sinais. Em síntese, dois tipos de sinais. Nós temos os sinais icônicos e os sinais arbitrários. Então, os sinais icônicos é esse daqui, ó. E aí eu vou fazer o sinal, e aí certamente Clemilton e os demais tutores aqui vão entender. Então, eu vou fazer esse sinal aqui, ó. O sinal é esse aqui, ó. Que sinal é esse? Casa. Casa. Clemilton, como que você sabe que é o sinal de casa, sendo que eu não ensinei casa aqui hoje? Justamente por conta do formato, né? A gente vai ver que é tipo uma figura ali de Uhum. linguagem, mas que representa a casa. Então, dois telhados, né? Perfeitamente, perfeitamente, é isso mesmo. Então, esses são os sinais icônicos, né? Eles têm uma ligação direta, uma relação direta com o referente, com o objeto, com aquilo que a gente quer sinalizar. Então, a casa, o telefone, todo mundo vai saber que isso aqui é telefone, mesmo sem a gente se ensinar, né? Porque são sinais icônicos, ele tem uma relação direta. Que casa com justamente a pergunta que eu fiz a você, né? Como que a gente sinalizaria um carro sem saber o sinal do carro? Justamente dessa maneira mais icônica, né, de representar. Então, o que representa o carro? O volante, né? A pessoa está aqui pegando o volante, né? Gira aqui o volante para um lado para o outro. Então, esses são os sinais icônicos, perfeitamente. É o que a gente utiliza quando a gente não sabe um sinal, por exemplo, né? A gente utiliza da mesma forma. Se for moto, Aí é mais. Eu não sei se ele poderia perceber que fosse moto, mas aí a gente pegava os dois, assim, como se estivesse segurando o guidão ali, sei o lá, guidão, da moto, e fazia, talvez até balbuciava aqui, para ver se ele dava de entender que era uma moto. Mas acho que dá para entender. perfeitamente. Olha, eu acho que você já sabe Libras, viu? É isso Tô mesmo, é aprendendo, isso. tô Tá aprendendo. aprendendo, muito bom. Então é isso mesmo, ó. Ó, ainda faz essa zoadinha mesmo, né? Ou esse movimento do lábio mesmo. É isso mesmo. Então é um sinal icônico, né? É um sinal muito icônico. Então, a gente representa, a gente sinaliza esses sinais dessa maneira mesmo. Se for bicicleta, por exemplo, você vai dizer, ó, não, eu vou pedalando assim, né? Correndo. Ou se for devagar, a gente vai fazer, ó. Se for rápido, a gente vai fazer. Então, esses sinais são mais icônicos mesmo, né? Mas aí a gente vai aprender o sinal mesmo. Alguns, de fato, são esses sinais, por exemplo, moto, bicicleta, este sinal. Mas esse daqui pode ser carro ou esse daqui, que é o sinal, né? Para carro, ó. Sinal para carro. Esse daqui ou esse daqui mesmo. Mas se for verbo, esse aqui pode ser o verbo de dirigir. Ó. Dirigir. Mas está tudo relacionado. Dirigir, carro, tem relação. Então, mas nem todos os sinais são icônicos, né? Por exemplo, o sinal de cores, por exemplo. É muito difícil a gente saber dizer como é que eu vou dizer amarelo, por exemplo. Como é que eu vou dizer amarelo? A pessoa pode, sei lá, fazer na pele, alguma coisa assim. Então, com as cores já não funciona tanto, né? Porque tem sinais de fato. Por exemplo, amarelo é assim, ó. Então, qual é a motivação de amarelo? Se eu não souber o vocabulário, é muito difícil eu saber que isso aqui é amarelo. É muito difícil. Então, com os meios de transporte, o vestuário, por exemplo, é muito mais fácil nós identificarmos a iconicidade do que a arbitrariedade, que é o outro grupo de sinais, né? O arbitrário, que não tem uma relação direta com o referente. Então, esse daqui, ó, por exemplo, o amarelo. O que tem a ver com o amarelo, né? Então, a gente não consegue fazer esse link, né, direto, ou a gente só vendo, a gente não consegue, tá bom? Mas é isso mesmo. Perfeito, Clemilton, muito bom, você saiu muito bem. Então, quando nós não soubermos sinalizar
esses referentes, nós podemos utilizar a iconicidade, que é justamente o que faz mais menção ao carro, é o volante. A moto é a aceleração, com o guidão segurando o guidão. Então, nós podemos utilizar esse recurso para transmitir este sinal, né? Para sinalizar. Tá bom? Maravilha, muito bom. E como que nós vamos alcançar, né, os objetivos de nós compreendermos aqueles sinais? É por meio das videoaulas. Então, eu gravei algumas videoaulas de vocabulários. Então, tem 4 aulas de vocabulários. Meio de transporte, as cores, vestuários e profissões. Então, é uma videoaula só com o vocabulário, só com cada sinal. Mas você pode me perguntar, mas como é que eu vou saber quando o aluno mandar atividade para eu corrigir a atividade, como que eu vou saber aquele outro sinal que eu não ensinei nesta disciplina aqui? É justamente com as disciplinas anteriores, né, que antecederam essa. Com o alfabeto, as saudações, os pronomes, os adjetivos, os verbos. É justamente com essas videoaulas que antecederam vai saber unir. Então, nós estamos aqui à disposição para tirar essas dúvidas de vocês também. Então, nesses materiais das videoaulas, nós iremos entender primeiro o meio de transporte, para que nós possamos compreender e utilizar esses sinais corretos para cada tipo de veículo. Então, não deixe de motivar cada cursista a explorar e praticar o vocabulário dos meios de transporte, né? Então, por exemplo, meio de transporte, nós vamos falar, por exemplo, um carro, mas como é que eu vou fazer um carro andando? Por exemplo, Clemilton, um carro andando. Aí é um pouco complicado, né? É mais difícil, é mais difícil. É difícil fazer um carro andando para ele entender coisa que ele não está vendo. Exato. A não ser que passe um carro na hora, a gente já pode achar, esse aí é um carro andando. Perfeito, perfeito, é isso mesmo, né? É o que a gente chama de comunicação total. O que tiver, a gente faz, né? A gente aponta, mostra um vídeo, mostra né, a coisa andando. É isso mesmo. Mas, por exemplo, se nós pensarmos um carro andando, eu vou pensar o carro, né? Como você utilizou, que limitou um carro aqui, mas andando. Eu já não conseguiria fazer assim, ó, um carro andando. Andando, eu não conseguiria. Por quê? Isso daqui é a representação de uma pessoa, ó, né? Os 2 pés, a pessoa em pé, uma pessoa. Então, a gente utiliza na Libras um recurso chamado classificador. O que é um classificador? É algo que a gente utiliza para representar de maneira mais visual aquele sinal. Então, por exemplo, isso aqui é uma pessoa, né? Se tiver aqui uma pessoa andando, uma pessoa pulando, uma pessoa marcando o passo, uma pessoa sentando, cruzando as pernas, descruzando as pernas, a pessoa sentando e balançando, ó, as pernas, a pessoa correndo, né? Então, isso é um classificador. Agora, para o carro já não conseguiria fazer assim, porque isso aqui é uma pessoa, né? Para o carro, a gente faz, ó, um carro andando, ó. Como que é um carro? A gente faria assim, ó. Porque, ó, ele não é rente aqui, ó, como se fosse ele deitado, o carro deitado, andando, ó. Então, são recursos que a Libras nos dá essa possibilidade de nós sinalizarmos, né? Nós temos possibilidade de sinalizar estes sinais, e os meios de transporte fazem parte disso. Pois bem, e aqui a próxima unidade, né? Na verdade, são apenas uma unidade, mas aqui são tópicos, né? Então, o próximo tópico é o tópico de cores, e nós selecionamos várias cores, né? As cores mais cinzas, as cores menos utilizadas, né? Por exemplo. Então, nós falamos do amarelo, do vermelho, do verde, do branco, do rosa, do marrom, do verde, do cinza, do lilás, do roxo. Nós utilizamos tudo isso e a gente também colocou o sinal de claro e escuro. Claro e escuro. Cabe ressaltar também que esse sinal para claro não é só para tonalidade, por exemplo. Então, por exemplo, ó, Clêmido, você compreendeu de forma clara. Tá esclarecido, você entendeu tudo. Aí você vai dizer, ó, eu entendi, ó, tá claro para mim, tá claro. A gente utiliza em outros contextos também, mas no contexto de cores é muito utilizado. Então, por exemplo, o sinal de azul, ó,
azul, este sinal aqui, ó, com o polegar e o indicador, azul claro. Azul claro. Também pode ser azul escuro, ó, escuro. Também pode, escuro. Então, são as que a gente chama de tonalidade. Então, verde, ó, verde, sinal de verde, ó, verde claro e verde escuro. Também é possível. Tá bom? Então, eu coloquei o claro e escuro para que possa utilizar também em alguma frase, né, em alguma sentença específica. E também outro tópico desta mesma unidade 1 é nós conhecemos um pouco mais sobre os vestuários. Aí o vestuário é um pouco mais icônico, né? O vestuário é um pouco mais icônico. Então, por exemplo, isso aqui, ó, o que é para vestuário? Certamente você vai responder camisa, blusa. E é isso mesmo, né? Geralmente a gente pega aqui, aponta. O boné, por exemplo, é um acessório, não? Todo mundo vai saber que é um boné por causa do encaixe, né? Como a gente faz, comumente a gente faz. Então, são sinais que a gente utiliza para na nossa sinalização, né? Quando a gente precisa sinalizar algum vestuário. Então, lá eu coloquei o sinal de calça. É um sinal que toca assim na perna, né? O sinal de calça. E aí, você pode ficar pensando, mas eu aprendi que na Libra nós temos um espaço de sinalização, né? Que é um palmo acima da cabeça e um pouco mais na cintura. Como que eu vou fazer se é só na cintura e o sinal de calça passa na cintura? A gente pode fazer assim, ó. Ó, calça, né? O calça, né? Por quê? Porque já não ultrapassa esse limite, né, que a gente tem aqui ao sinalizar. Então, são possibilidades que a gente conhece no decorrer daqui das aulas, também na nossa prática do dia a dia com pessoas surdas, né? A gente vai desenvolvendo um pouco mais a nossa prática. E o outro tópico desta mesma unidade 1 é o tópico de profissões. Então, as mais variadas profissões, né? Então, nós temos professor, advogado, médico, banqueiro, barbeiro, cabeleireiro, cozinheiro, costureiro. Nós temos intérprete, tradutor, enfim, nós temos diversos sinais para profissões que podem ser utilizados, né, pelos alunos na atividade avaliativa deles. E a unidade 2, que é justamente esse tópico, que é o tópico de diálogos básicos. Então, o tópico de diálogo, nós selecionamos, né, uma videoaula que eu gravei como modelo de um diálogo básico, um diálogo simples. Que neste diálogo eu utilizo a saudação, o oi, um olá, um bom dia, ou um boa tarde, ou boa noite. Então a gente utiliza um pouco mais de saudação, a gente pergunta qual é o seu nome. Ah, o meu nome. Aí a pessoa faz o nome. Qual a sua idade? Ah, minha idade. E tem um diálogo um pouco mais basilar com as saudações, né? Com a gente encontrando uma pessoa, o que a gente diz, geralmente. Então, essa foi a ideia com esse modelo de diálogo. Mas também nós temos alguns diálogos mais curtos, né? Então, que eu gravei junto com um amigo surdo, nós gravamos, e aí foram várias situações, né? Uma pessoa chegando para dar uma entrevista, a gente indicando onde é, local, né? A gente utilizando também meio de transporte, as cores. Então, a gente utiliza nesse diálogo mais contextualizado que nós gravamos também. E aí você já se perguntou a importância de conhecer alguns diálogos básicos em Libras? E aí, eu não sei se vocês já encontraram uma pessoa surda, você já conhece uma pessoa surda. Vocês conhecem ou já encontraram uma pessoa surda? Eu conheço assim um fecho e uma agarrada. Conhece? Conheço.
Legal. E você se comunica com eles como? Com Libra mesmo? É o gesto? Libras mesmo, Libra mesmo. Libras mesmo. Que legal, que legal. Então, aí a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Então, por exemplo, quando a gente não sabe um sinal, quando a gente não sabe, ou a gente esqueceu, a gente utiliza a datilologia, né? O alfabeto manual para dizer a palavra, e a pessoa surda devolve, né? Com o sinal respondido, ele devolve o sinal, ele diz o sinal, e aí a gente já continua a sinalização, perfeitamente. E aí, nesta unidade, que nós vamos praticar um pouco mais, né, sobre alguns diálogos mais básicos, nós encontraremos algumas expressões essenciais, né, alguns sinais essenciais para as interações do cotidiano. E aqui também nós temos atividade avaliativa. O que nós vamos avaliar, né, do nosso aluno? O que a gente quer desse nosso aluno, que tem apenas 20 dias para fazer essa atividade? Então, é uma apresentação em Libras. A atividade avaliativa é justamente uma apresentação. Então, depois que o cursista ele seguiu todos os passos, né, pensados para essa disciplina, ele já viu todos os vocabulários de meio de transporte, de cores, de vestuário, de profissões. Ele já vem da disciplina de Libras no contexto 1, que ele aprendeu as salações, ele aprendeu os verbos, ele aprendeu os adjetivos. Então, ele já sabe fazer um diálogo básico entre a pessoa, dar uma saudação inicial. E aí, certamente, ele, depois de ter acesso a tudo isso, ele já está pronto para fazer a atividade avaliativa. E o que nós iremos avaliar, né? O que nós iremos avaliar para este aluno que mandar? Então, é gravar uma apresentação simples, envolvendo pelo menos 2 temas estudados. Nesse caso, aqui nessa disciplina, né? Claro. Cor, meio de transporte, profissões do vestuário. Então, ele utilizando pelo menos 2 desses 4 temas que nós trabalhamos, perfeito, já é uma boa atividade e já vai levar uma boa nota. Então, um exemplo, eu comprei um carro vermelho. Então, o aluno pode pensar, professor, o senhor não ensinou a comprar, né? O senhor não ensinou a comprar, o senhor não ensinou o pronome pessoal eu, o senhor não ensinou, como é que eu vou fazer? Tem nas disciplinas anteriores, né? Aqui é uma continuidade. Mas, caso o aluno tenha dificuldade, você, tutor, pode dar uma sugestão para ele. Nós temos o aplicativo Rentalk, H-A-N-D, espaço T-A-L-K, Rentalk. Então, o Rentalk ele é um tradutor, ele é um tradutor automático, né? Automático mesmo, que não é tão confiável para frases longas. Às vezes, frases longas ele não consegue, mas sinais soltos pode ser utilizado. Então, você não lembra o sinal de comprar, não lembra o sinal de eu. Então, você pode dar a sugestão para que o aluno possa pesquisar no Rentalk, que é um aplicativo que ele mostra os sinais e que a gente pode aprender lá e trazer para cá para nosso exemplo. Tá bom? Caso o aluno não lembre o sinal do verbo comprar, né? Ou algum outro sinal, ele pode recorrer a este aplicativo também, que é muito importante, que faz parte também do nosso aprendizado e que soma também. A dificuldade do Rentalk é porque é uma tradução muito automática, né? Então, por exemplo, se o sinal não for registrado neste aplicativo, ele vai fazer a datilologia, né? Que é a palavra soletrada da própria palavra. Então, não vai ser muito interessante porque eu poderia fazer. Eu quero saber o sinal, né? Então, o sinal é muito legal. Ele consegue sinalizar lá. Então, ó, o exemplo 1. Eu, ó, pronome pessoal, né? Eu comprei um carro vermelho. Eu comprei, ao comprar, ó, comprei um carro vermelho. Mas pode ser esse aqui, ó. Eu comprei um carro vermelho. Também pode, né? Eu comprei um carro vermelho. Então, aqui nessa frase, mesmo que simples, nós contemplamos a temática de meio de transportes
e de cores, né? Meios de transporte e cores. Um outro exemplo, eu tenho uma camisa azul. Então, eu tenho a camisa azul. Ou às vezes você não pode colocar nenhum pronome pessoal eu, você pode só tenho camisa azul, porque você fazendo aqui, você já subtende que é você, porque você não apontou para ninguém. Então, ó, tenho uma camisa azul. Alguns colocam antes da cor o sinal de cor. Pode também, por exemplo, eu comprei um carro cor vermelho. Ou a segunda frase, tenho uma camisa cor azul. Também é possível, é viável estar correto da mesma forma. Então, só depende de quem sinaliza. Então, por exemplo, nessa frase, tenho uma camisa da cor azul, nós contemplamos as temáticas de vestuário e cores. E nós aprendemos lá no vestuário e cores. Então, não deixe de verificar o material preparado para esta disciplina. Aproveite para rever os vocabulários aprendidos nas aulas, né? E na disciplina anterior. E aí, algumas dicas para a atividade avaliativa de gravação do seu vídeo. Então, como que é interessante, que é mais fácil do tutor ter acesso a esse vídeo, corrigir. Como que é? Então, aqui as dicas de gravação. Então, o aluno ele pode enviar o vídeo diretamente para o AVA, diretamente no AVA, mas se não conseguir, ele pode publicar o vídeo no YouTube. Então, tem uma contazinha, a gente tem uma contazinha, ou você, se não tem essa conta, pode criar a conta no YouTube, sobe um vídeo, pega o link e posta no AVA. Ou pode postar o link dentro de um arquivo, dentro do arquivo está o link. Também é possível, nós conseguiremos visualizar, né? Você vai conseguir, tutor, você vai conseguir visualizar da melhor maneira possível. E também é importante que o aluno ele grave com o celular na horizontal, porque na vertical às vezes ele fica muito longe, ou às vezes corta algum sinal, então ele gravando o vídeo na horizontal, ele consegue ter uma visualização melhor. Você, tutor, consegue ter uma visualização melhor. Quer saber como realizar a postagem no YouTube e compartilhar esse link no AVA? Olha só, primeiramente você deve gravar o vídeo, normalmente com a sua câmera, e deixar armazenado no seu celular. Então, grava com a sua câmera ou com o seu celular, ou tem que estar no celular. Depois, basta acessar a página da galeria de celular, que consta o vídeo a ser publicado no YouTube. Então, seleciona lá o YouTube, enviar vídeo, e você consegue compartilhar o vídeo. Depois de selecionar o vídeo, você clica na opção compartilhar, escolher a opção do YouTube. Logo em seguida, você deve seguir as orientações de inserir título e descrição do vídeo. Então, o título você pode colocar atividade de Libras ou curso FIC Libras. Fica a critério o nome da atividade 1, ou atividade avaliativa, e o seu nome, pode ser. E após cumprir esse espaço, você deve escolher, deve escolher a privacidade do vídeo como não listado e finalizar o processo. Porque você finalizar só restrito, é só você que vai ver. Então, não listado, qualquer pessoa com link ele pode ver. E não se esqueça de copiar o link e disponibilizar no AVA após salvar seu vídeo no YouTube. No caso, você suba para o YouTube, nós não teremos como saber se você não enviar o link no AVA. Então, é importante que você envie o link no AVA, tá bom? Então, aqui são as nossas referências e sigo à disposição aí para quaisquer questões que vocês tiverem. Qualquer questão que tiverem, estou aqui à disposição. Alguma dúvida? Da minha parte, nenhuma. Perfeito. Nenhuma? Excelente, professor. Maravilha, maravilha. Você já tiver acesso a alguma atividade avaliativa de algum aluno? Assim, de vídeo? Já, inclusive eu De estava vídeo, né? justamente fazendo a correção agora, ainda há pouco, mais cedo. Perfeito, perfeito. Eles estão conseguindo sinalizar assim, um nome, fazer uma Sim, prestação pessoal? a maioria deles já conseguem. Tá Legal. sinalizando nome, fazendo sua Uhum. idade, Sim.
fazendo algumas frases simples que foi proposto na atividade anterior. Eles Uhum. conseguiram de boa. Maravilha. Na disciplina Tem anterior, né? alguns erros, Contexto... mas eles, como estão iniciando, Aham, sim, sim. acontece. Não acontece. Ainda mais que eles não têm esse contato presencialmente, assim, a gente não tem esse contato face a face, né? Então, realmente tem algumas dificuldades, né? Mas Sim. os tutores são a nossa ponte, né? Para nos ajudar nesse processo. Então, a gente fica feliz porque vocês são nossos parceiros para levar esse conteúdo e esse conhecimento para esses alunos, né? Então, a gente fica muito feliz pela parceria. Mas as dificuldades, né, que quando eu recebia também para correção, é que às vezes o aluno ele gravava com o celular em pé, né? E aí, às vezes, o celular em pé, ele ou ficava muito longe, ou cortava, né? Cortava aqui a sinalização. Às vezes não era muito, eu não conseguia visualizar muito bem. Então, algumas das dificuldades eram essas, na questão do envio, né? E de como esse aluno ele gravava, às vezes ele não tinha um fundo muito legal, não dava esse contraste, né? Às Isso. vezes não dava contraste nenhum assim entre o fundo e a roupa que ele estava vestindo. Então a gente não conseguia visualizar mesmo, né? Às vezes era pouca luz, muito escuro o local que ele gravava. Então são algumas dicas que dá para o aluno ele gravar um vídeo um pouco melhor para que a gente possa conseguir corrigir também, né? Da melhor forma possível também. Bom, mais alguma dúvida ou alguma inferência, alguma colocação? Podem ficar à vontade, né? Esse é o nosso momento aqui. Quando Não, eu... Pode ficar à vontade. eu acho que essa questão da Libras no contexto da comunicação 2 está perfeito para eles. Até porque até as apresentações do diálogo, né? A apresentação Sim, do sim. diálogo é muito importante, porque aí eles conseguem se ver como estão Perfeitamente. finalizando, eles conseguem se visualizar na questão do diálogo. Então, Sim. assim, eles tendo esse momento que tem esse vídeo, né, seu no Uhum. diálogo, eles vão poder Sim. melhor assimilar os sinais. Porque, na verdade, quando a gente aprende os sinais soltos, os sinais tipo de cores, a gente não sabe onde aplicar, principalmente do início, a gente não Sim. sabe onde Sim. aplicar. E tendo Uhum. os diálogos, a gente já vai saber exatamente aonde aplicar, como aplicar, qual o contexto, porque nós somos intérpretes, quando a gente chega com Uhum. o sinal, alguém chega com o sinal, qual é o sinal de coisa tal? A primeira coisa que a gente pergunta é qual o contexto? Porque a gente quer saber Perfeitamente. em qual contexto a gente vai encaixar, né? Uhum. Então, é muito bom, tá excelente, muito objetivo, gostei demais. Perfeito, obrigado, viu? E aí eu tive um pouco mais de cuidado nessa aqui para não gravar só vocabulário, né? Então, nós temos, obviamente, os vocabulários, né? Então, nós temos 4 videoaulas de vocabulário mesmo, né? Que é profissões, meio de transporte, cores e vestuário. Mas também a gente gravou uma outra aula que são de frases contextualizadas. Então, eu coloquei a psicóloga gosta de usar um vestido verde de salto. Né? Então, aqui eu já utilizei a profissão, psicólogo, já utilizei o vestuário de vestido, já utilizei a cor, já utilizei um outro acessório. Então, a gente fez uma videoaula só com frases contextualizadas, frases curtas, né? Que eles podem tomar como modelo, para que já eles consigam encaixar esse sinal, né? Conforme a estrutura da língua de sinais. E teve outra videoaula que eu gravei junto com um amigo meu surdo, que nós gravamos nas dependências da UEMA mesmo, mas foi muito legal, né? Que era uma pessoa que chegava para fazer uma entrevista no RH, ele disse a profissão, que ele queria tal cargo, e eu indiquei a questão da localidade, né? Você anda, vai para a esquerda, é ali tal local. Então, a gente teve esse cuidado para também dar continuidade nos conteúdos que antecederam, né? Então, eu não conseguiria sinalizar algo só com esses conteúdos que tinha aqui no contexto, né? A gente sinalizou coisas que já vinham também nas disciplinas anteriores.
gravamos também uma situação. Então, foram várias situações, né? Foram várias situações, uma entrevista, ele querendo pegar um ônibus, eu disse que era melhor de uma moto. Ele falou que ele queria ir para algum local, eu disse que o local era um pouco longe, demorava tanto tempo, que a cor do ônibus era verde. Então, foi algo muito contextualizado também, porque, obviamente, que a Libras não está só nesse espaço aqui virtual, né? A gente utiliza ela no dia a dia, então tem que ultrapassar, né, essa ideia aqui só do online, questão... Não, a gente utiliza no dia a dia, e no dia a dia nós temos as variações linguísticas, nós temos as maneiras de falar, então, de sinalizar. Então, nosso cuidado foi fazer algo um pouco mais contextualizado também. Tá bom? E eu acho que no mais foi isso, né? Eu fiz uma entrevista com o outro professor, que é meu irmão, inclusive, ele é o professor da Libras no contexto da comunicação 1, que é o professor Juan, né? Somos gêmeos, viu, professor Clemilton? Nem parece, vocês nem se parecem. E aí, nós fizemos uma entrevista e fizemos um diálogo, nós dois, né, de apresentação pessoal, assim, a gente perguntando onde mora, idade, essas coisas, para deixar lá para os alunos. E também essa parte mais contextualizada e espero que possa ajudar, né, os nossos alunos aí. E obrigado mais uma vez pela parceria, porque vocês são essa ponte, né, entre nós que organizamos aqui a disciplina, que às vezes a gente não tem muito contato, mas que vocês são muito relevantes, né, para que o nosso aluno possa aprender. Então, eu fico aqui aberto a mais perguntas, inferências, colocações. Se tiverem também, fiquem à vontade, senão a gente conclui daqui a pouquinho. Eu não tenho mais nada para colocar e nem acrescentar em nada, tá tudo certo. Obrigado, Clênio. Obrigado, viu, pela parceria aqui, pelas contribuições e certeza que você está sendo muito relevante para esses alunos, viu? Obrigado. E Jéssica, Neto, Nivaldo, se estiverem contemplados. Estamos sim, professor, só acompanhando aqui o processo. Maravilha, obrigado, viu, pela devolutiva. O meu contexto com Libras ainda é muito fraco. Sim. Tem alguns cursos, tem algumas evoluções, mas não é muito a minha prática do dia a dia. Meus últimos alunos surdos eu tive em 2019, de lá para cá, basicamente eu não sei o que é utilizar Libras, né? Sim. Aí uma vez ou outra que eu encontro dentro do supermercado Mateus, que tem um mix aqui próximo da minha casa, e Sim. tem os dois funcionários lá que trabalham, né? Quando eu cruzo com eles, que eu estou lá, eu ainda tento fazer ainda uma mediação, mas muito fraca na comunicação, porque de fato eu estou enferrujado há anos já. Sim. Nunca mais caiu aluno surdo na minha turma. Aí quando a gente tem a prática é mais difícil, né? E toda a língua é prática, né? Toda a língua é prática, né, professor? Pois é, mas o negócio é que quando a gente tem um contato direto, facilita mais para a gente. Sim, quando a gente passa muito tempo sem praticar, de fato, a gente ferruja. Até para onde fugir, não. É verdade, é verdade. Mas com a prática a gente vai, né? A gente consegue evoluir, né? Mas é o processo mesmo, né? Eu, por exemplo, eu estudei 2 anos de francês. Se vocês me perguntarem alguma coisa, hoje eu não sei mais de nada. Não diga isso, professor. Então, com a Libras são diferentes, né? Porque a Libras eu tenho prática todo dia, eu trabalho com isso, faço as traduções, né? Das idiomas, dos CUSEAD da UEMA. A diferença e aí a gente não, né? A diferença está nisso, né? A diferença está nisso, é a prática. E a gente só teve contato justamente o quê? 2016, 17 e 19. Só esses 3 anos. De lá para cá não tive mais. Que foi justamente esses alunos que eram do primeiro, segundo e terceiro. Aí saíram do ensino médio, também não chegou mais nenhum na escola. Até a intérprete foi removida para uma outra escola, questão de aluno surdo. De aluno, outra escola. Ainda tem esse papel ainda. O intérprete, hoje ele está aqui, amanhã ele está ali. É difícil. É verdade.
o intérprete, nós somos intérpretes educacionais assim mesmo, né? Quando um aluno, por exemplo, conclui o 9º ano ou o 3º ano e não tem mais aluno surdo na escola, ele vai para outra ou fica à disposição da secretaria. É assim mesmo. É a humilhação. É verdade, é verdade. Meus queridos, obrigado, viu? Gratidão por vocês estarem aqui, por termos, né, este momento aqui. E sigo à disposição, vou deixar aqui meu e-mail para vocês, caso vocês queiram entrar em contato comigo ou precisarem de alguma coisa, eu fico à disposição para ajudá-los no que for preciso. Então, obrigado, viu? O pessoal disse que ia finalizar a gravação aqui. Gratidão mais uma vez e sigo à disposição, gente. Obrigado, tenha uma boa noite. Espero que essa Obrigado, professor. Boa noite. Nada. Tchau, tchau, gente. Obrigado, boa noite. Um abraço.